Olá, meus amores, sejam muito bem-vindas de volta ao podcast Intuindo. Muito obrigada por ter apertado play nesse episódio. Eu sou sua host, Cami, e esse episódio ele será muito especial porque a gente está celebrando mais de 3.000 plays no podcast. Então, eu fico muito, muito feliz com esse resultado, fico muito feliz com o feedback de vocês, como eu sempre falo. E, para celebrar esse episódio, a gente vai fazer um episódio um tanto quanto diferente. A gente já fez isso uma vez aqui no episódio, que é um Q&A, um perguntas e respostas. Então, eu fui lá no Instagram e abri uma caixinha para vocês, falei para vocês que a gente ia celebrar esse marco do podcast de mais de 3.000 plays aqui e que, para isso, a gente ia fazer um podcast especial respondendo as perguntas de vocês. Então, eu vou responder todas as perguntas que vocês me mandaram lá na caixinha. E eu vou dizer já que as perguntas, elas estão realmente muito, muito boas. Eu amo escutar as perguntas de vocês, porque assim, eu fico impressionada com o nível de consciência, com o nível de conhecimento que vocês já têm. Então, eu fico muito feliz de ter uma audiência como você. E se você tem vontade de ter a sua pergunta respondida, me segue lá no Instagram, @cami.minerbo. Eu constantemente abro caixinhas, respondo as perguntas de vocês. Tô sempre nos meus directs, nos meus DMs. Então, pode ter certeza que em algum momento a sua pergunta será respondida, ou no Instagram, ou aqui no podcast também. Eu também amo quando vocês me mandam ideias de podcasts, ideias de temas dos episódios e tudo isso, especialmente como projetora. Como vocês sabem, no Human Design eu sou uma projetora. Eu amo porque isso me mostra um pouco onde estão os convites, assim, do universo. Então, pra mim, é sempre muito relevante escutar de vocês. Então, como eu falei, as perguntas, elas estão muito boas. As perguntas, elas vão, assim, de cabala pra manifestação. Tem uma pergunta também de Human Design, algumas perguntas também em relação a autoconhecimento, crenças limitantes. Então, eu tenho certeza que vai ser um episódio bem dinâmico e diverso e que vai te ajudar, provavelmente, muito no seu dia a dia também, nas suas manifestações, com o seu Human Design e tudo isso. Então, tenho certeza que serão ótimas perguntas. Então, vamos lá para a primeira pergunta. Tenho medo de manifestar algo que eu quero e bloquear algo melhor já destinado para mim. Eu, pessoalmente, amo essa pergunta e é um dos grandes motivos pelo qual eu desenvolvi a minha metodologia de manifestação, que se chama manifestação intuitiva. Por quê? Eu converso com muitas pessoas que já manifestaram, já usaram lei da atração e todas as coisas de manifestação e tudo isso para manifestar diversas coisas que você tem na sua cabeça, que é o ideal para você, né? Então, você vai lá com a tua mente, com o teu ego, e você olha todas as informações que você tem sobre o mundo e você toma uma decisão sobre algo que você considera que vai ser bom para você. Mas como você de fato sabe se é isso mesmo que vai ser bom para você? Então, o que eu ensino na metodologia da manifestação intuitiva é muito sobre você manifestar com a sua intuição. É muito sobre você manifestar a vida que a tua alma quer para você e não a vida que a tua mente imagina para você. E muitas vezes a vida da alma, ela não é necessariamente a vida que a sua mente tem planejado para você. Porque o que acontece é que muitas vezes a vida que a gente quer manifestar pela nossa mente, pelo nosso ego, ela é muito limitada pelos condicionamentos da sociedade. Então, você vai querer, por exemplo, o relacionamento, o trabalho, o carro, a casa e tudo isso, não porque você genuinamente, autenticamente, na sua essência quer, mas é porque é aquilo que você acha que você deve ter para ser aceita, para ser amada, para estar segura. Então é por isso que eu falo muito, gente, que é super importante a gente olhar para as nossas decisões, as nossas ações e compreender se elas estão vindo de um lugar autêntico, se elas estão vindo de um lugar intuitivo, se elas estão vindo de um lugar em que você se sente expandido, né? Ou elas estão vindo de um lugar de falta, de um lugar de medo, de um lugar, né, da falta, do medo de ser julgada, da falta de amor, da falta de segurança. Então, geralmente, quando você olha para suas decisões, você consegue entender a essência, né? Qual que é a energia por trás de cada uma das suas decisões e das suas ações. Então, a partir disso, a partir de você olhar para a energia que você está colocando nas suas decisões e nas suas ações, você também consegue compreender se você está vindo de um lugar de intuição, de um lugar de alma, de um lugar de alinhamento ou de um lugar de falta de alinhamento. Então, voltando para a pergunta, como saber que o que você está manifestando não está bloqueando algo melhor que já está destinado para você? Quando você começa a se alinhar com a tua intuição, né, seja por meio do Human Design, por exemplo, ou
enfim, você aprende a metodologia da manifestação intuitiva, por exemplo, você começa a entrar nessa via expressa, que é o que o Human Design fala muito, que você começa a entrar na sua via expressa da vida que é destinada para você, na tua alma, e não no teu ego. E aí sim você sabe que não importa o que você manifestar, uma vez que você estiver nessa via expressa, né, em direção à vida da tua alma, sempre vai ser aquilo que está destinado para você. Isso é a visão, especialmente do Human Design. Eu vou te contar um pouquinho agora a visão que a Kabbalah tem entre destinos e livre-arbítrio, e isso para mim foi uma das coisas que mais abriu minha cabeça, porque é algo que eu meio que já intuía, só que eu nunca soube colocar em palavras. Então, basicamente, o que a Kabbalah fala? E eu acho que eu já comentei sobre isso em outros episódios também, mas vou explicar aqui também. Então, basicamente, o que a Kabbalah fala? Que existe o livre-arbítrio e existe o destino também, né? O que já é predestinado. O que a Kabbalah fala é que a gente tem, por exemplo, 10 níveis de vida, em que a gente tem 10 destinos já traçados, em que a gente tem 10 níveis da nossa vida, em que em cada nível dessa vida, cada timeline dessa vida, você já está destinado a manifestar certos milagres, né? Então, os seus milagres, vamos dizer, já são predestinados. Então, de acordo com a Kabbalah, no nível de vida A, você vai ganhar, sei lá, 100 mil reais. No nível de vida B, você vai ganhar 1 milhão de reais. No nível de vida C, você vai ganhar 1 bilhão de reais. No nível de vida A, você vai ganhar o relacionamento X. No nível de vida, sei lá, C, você vai ganhar a sua alma gêmea. Enfim, então, em teoria, de acordo com a Kabbalah, você já tem predestinado todos os milagres, todas as manifestações que você vai ter na tua vida, e é muito por causa disso que a gente deseja as coisas, a gente deseja porque em alguma dessas realidades, em alguma dessas timelines, a gente já tem aquilo que a gente quer, né, num nível, vamos dizer, no nível do tempo e espaço não existem, né, então tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, e o que vai determinar em qual timeline, em qual nível da sua vida você tá, é o quanto você está disposto a corrigir e a se transformar no momento presente. Então, de acordo com a Kabbalah, quanto mais você se transforma, quanto mais você faz as suas correções no momento presente, né, então, por exemplo, você tá andando na rua e você percebe que você tem um medo de estar sozinho. Então, quando você olha para esse medo de estar sozinho, você escolhe diferente, você corrige isso internamente, você sobe de nível de vida. Então, a cada transformação que você tem internamente, você abre espaço no seu canal para receber mais luz, para manifestar mais milagres e, consequentemente, você vai subindo de vida. Então, qual que seria a minha resposta para você? Além de você primeiro se conectar com a sua intuição para ter certeza que você está manifestando a vida da alma e não a vida da mente, que sempre será a melhor vida para você, é você também ter a certeza que você está fazendo esse trabalho interno. Porque quando você faz esse trabalho interno, você sabe que você está subindo nos níveis da sua vida. E aí é menos sobre você ter medo de manifestar, porque isso também é uma crença que eu posso entrar daqui a pouco. É menos sobre você ter medo do que você está manifestando e mais sobre você ter a confiança de que cada transformação que você está tendo e cada desejo que você está tendo está alinhado com a tua alma e que é o seu próximo passo. E no fim das contas, gente, nada é certo ou errado no universo. Para mim, a forma como eu olho ou é alinhado ou é desalinhado. Então, se você manifesta algo que, em teoria, está num nível menor da sua vida, vamos dizer, em algum momento, quando você está fazendo esse trabalho interno, você percebe, por exemplo, que não é mais para você aquilo. E aí você sente que você está, né, saindo do seu casulinho, você precisa ir para outro casulo e aí você passa por esse processo de transformação de novo e você manifesta a próxima coisa da sua vida. Então, nunca é que está errado ou certo. E aquilo que você manifesta não tem a possibilidade daquilo bloquear uma próxima manifestação, se não for para você naquele momento presente no seu nível de consciência. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de relacionamentos. Então, se você manifesta, por exemplo, uma pessoa X, só que essa pessoa X não é necessariamente a sua alma gêmea desse momento, dessa vida e tudo isso. Essa pessoa, ela ainda assim se conectou com você por algum motivo. Então, você manifestou essa pessoa porque no nível de consciência que você está agora, essa é a pessoa que você precisa estar para que você precisa
para que você possa se expandir, se transformar e fazer as correções e tudo isso, para que você entre no novo nível de vida e aí sim que você consiga manifestar uma nova pessoa. Então, tudo que você manifesta hoje não é errado, entre aspas, porque tá tudo lá para te mostrar onde você ainda pode se transformar. Então, não fique com medo de manifestar coisas que são, entre aspas, desalinhadas, porque tudo aqui na nossa vida tá aqui para mostrar para você aquilo que você quer, aquilo que você não quer. Então, se você manifesta algo que você não quer, o que acontece muito com a gente, né? Então, a gente manifesta o nosso nível de dinheiro, a gente manifesta uma pessoa, a gente manifesta onde que a gente mora. Se você manifesta algo que não é exatamente o que você quer, não é alinhado com o que você deseja, ainda assim, aquilo está na sua vida para te mostrar no que você ainda precisa trabalhar, entende? Então, olhar para tudo como uma manifestação e como algo bom é exatamente olhar como essa oportunidade de transformação. E aí é importante a gente também entrar num outro ponto, que é esse ponto de quase um medo de desejar, né? Um medo de manifestar. Quando você tem esse medo de manifestar, é quase como se, aí eu não posso falar por você porque eu não te conheço especificamente, mas intuitivamente me dá uma sensação que é tipo, eu não confio em mim o bastante para saber que eu sei o que eu quero, para saber que eu sei o que vai ser melhor pra mim, e aí eu tenho medo de manifestar isso que eu desejo, porque eu já tô com medo que isso vai me bloquear e tudo isso. Então, medo que eu não sei decidir, sabe? Medo que eu não posso confiar em mim, eu não sei decidir. Então, todas essas crenças, entre aspas, elas vêm à tona quando eu vejo uma pergunta assim. E eu acho que é também sobre a gente entender que no momento que a gente tem medo de manifestar, porque eu tenho um medo que isso vai me bloquear, o universo, a gente tá emanando energias diferentes para o universo. Então, ao mesmo tempo que você está falando, eu desejo, sei lá, morar, na França, só que você tem medo que a França não é o seu lugar e, na verdade, é a Islândia. No momento que você tem medo disso, você tá emanando para o universo, eu quero morar na França, mas ao mesmo tempo eu tô com medo de morar na França, porque eu não sei se a França é meu lugar, porque eu não sei se eu vou bloquear uma outra manifestação, não sei se eu posso confiar naquilo que eu desejo. E aí o universo vai ficar tipo assim, calma, então eu te dou ou não te dou? Eu não tô entendendo, entende? E aí a gente bloqueia muito os nossos processos de manifestação quando a gente faz isso. Então eu te recomendaria muito, e recomendaria muito para qualquer pessoa que tá escutando e ressoou com essa pergunta, para você, primeiro, fazer essa questão do alinhamento com a sua intuição, depois olhar para sua vida como tipo, tá, todas as coisas estão predestinadas, o meu livre-arbítrio está no quê? Está na minha transformação interna. Então, como que eu vou usar todas as oportunidades que estão na minha vida, tudo que está acontecendo na minha vida como um portal para eu me transformar? E aí, por último, eu também faria, né? Não por último, vamos dizer, eu faria tudo ao mesmo tempo, mas eu também olharia para essas minhas crenças. Então, onde que eu tenho medo de manifestar? Onde que eu não confio em mim? Onde que eu não confio nos meus desejos? Onde que eu não confio que eu mereço receber, né, aquilo que eu desejo? Quase como se, tipo, ai, eu vou pedir o B porque pedir o A é too good to be true, né? Tipo, é bom demais para ser verdade. Então, olhar para todas essas crenças, esses medos que possam estar te bloqueando na manifestação de algo que você deseja muito. E, gente, se vocês gostaram dessa explicação sobre manifestação, essa questão da manifestação intuitiva que junta o Human Design com a Cabala, com neurociência, com lei da atração, eu te recomendo muito a minha aula de manifestação intuitiva. É um aulão que eu dei na minha imersão de Human Design. Eu gravei, eu estou disponibilizando ela para vocês que não puderam estar lá. A aula tá, assim, incrível, tá muito, muito, muito boa, assim, é uma das minhas aulas preferidas que eu mais gostei de dar e que o feedback, assim, foi muito, muito legal das mulheres, em que eu ensino todo esse processo de manifestação, eu falo muito mais profundamente sobre essa questão de livre-arbítrio e tudo isso, então o link tá aqui na descrição do episódio para quem quiser e quem sentir de comprar e se aprofundar ainda mais em manifestação intuitiva e tudo isso. Vamos lá para a nossa próxima pergunta. Não entendo bem o conceito de ação alinhada, como saber que minha ação é realmente alinhada? Gente, eu super entendo essa pergunta, juro. E eu tenho certeza que essa pessoa não é a única que perguntou isso, não é a única que se pergunta isso. Então, eu falei um pouquinho disso já nessa última resposta, mas eu vou só dar uma pincelada. Gente, ação alinhada. O que é uma ação alinhada? Basicamente, é uma ação que tem uma energia alinhada por trás. Então, vamos imaginar, tipo, o que eu gosto de imaginar energeticamente é como se você tivesse, tipo,
sei lá, um carro, né, vamos dizer, e o motor do seu carro, né, o motor dessa ação, ela é ou alinhada ou ela é desalinhada. E quando a gente fala de manifestação, a gente fala muito de ações alinhadas, porque as ações alinhadas, elas vão te levar sempre mais longe, elas têm uma potência, vamos dizer, quântica, né, uma potência muito maior do que ações desalinhadas. Então, eu sempre brinco que uma ação alinhada, ela vai te levar a 100 quilômetros de distância, enquanto 100 ações desalinhadas vão te levar a, tipo, 1 quilômetro de distância, entende? Então, você tem que tomar muitas menos ações quando você está em alinhamento do que quando você está em desalinhamento. E é muito disso que eu, pessoalmente, falo quando eu falo sobre ações intuitivas. Porque, basicamente, uma ação alinhada é uma ação que você está tomando de um lugar de energia limpa, de um lugar de energia de expansão, de um lugar de consciência mais pura, que é, obviamente, a sua intuição. É a ação que a tua intuição gostaria de tomar. E aí, obviamente, quando você toma uma ação que a tua intuição quer tomar, você sempre está no lugar certo na hora certa, você manifesta com facilidade, você manifesta sincronias, você manifesta oportunidades, tudo começa a se encaixar. E eu vejo muito isso acontecendo nas minhas viagens, quando eu viajo com a consciência muito, muito conectada com a intuição e quando eu viajo com uma conexão, com uma consciência um pouquinho mais conectada com medo, ansiedade, alguma coisa assim, é muito clara, assim, a diferença entre quando você está fazendo algo e no fluindo, assim, com a intuição versus quando você não está fluindo com a intuição. Então, como saber que uma ação é alinhada? Faça essa pergunta para você. Quando você está tomando essa ação, você está tomando de um lugar de medo, de falta, de desespero, de ansiedade, ou você está tomando de um lugar de abundância, de completude, de expansão, de criatividade, de amor, enfim. Então, o lugar do qual você está tomando a ação, ela vai ser muito determinante sobre ser uma ação alinhada ou não. Um exemplo que eu já dei em outros episódios. Então, você como empreendedora, você decide lançar um produto de um lugar de medo e desespero do tipo assim, ai meu Deus, eu preciso fazer dinheiro rápido. Aí você, tipo, mentalmente cria o produto, você mentalmente, tipo, faz tudo, né, com seu ego, com esse lugar de compressão, de ansiedade, de medo. Então você cria o produto com ansiedade, você posta sobre ele com ansiedade, você escreve a página de vendas com ansiedade, você entrega o produto com ansiedade. Então tudo você faz nesse lugar de tipo, ai meu Deus, de falta, né? Então, tipo assim, falta dinheiro, eu preciso fazer dinheiro rápido, tudo isso. E aí você cria aquela ansiedade. Ou você está vindo de um lugar do tipo assim, cara, eu sinto intuitivamente que é esse o produto que eu preciso entregar, eu sinto intuitivamente que é isso, esse é o preço que eu preciso colocar. Aí, obviamente, como eu falo muito, tipo, para empreendedoras alinhadas nas minhas mentorias, aí você, com a sua estratégia, né, com a estratégia, você vai lá e, tipo, cria a página de vendas, você sabe o que você precisa fazer e blá, blá, blá. Obviamente, a estrutura, ela dá aquele suporte, só que o alinhamento vem de que as decisões, elas estão vindo da sua intuição. As ações, elas estão vindo desse lugar de alinhamento. Não é uma coisa, tipo... Pensa assim, tá? Eu sempre gosto de pensar assim. Se eu soubesse que tudo vai dar certo, que eu não precisaria me preocupar com dinheiro, com ser gostada, ser aprovada, ser amada, que eu nunca vou ficar sozinha, né? Se eu soubesse que tudo 100% vai dar certo, se eu soubesse que eu não preciso me preocupar com nada e que vai dar tudo certo, eu tenho certeza absoluta. Como que eu tomaria uma ação nesse momento? E eu acho que isso te ajuda muito, em vários momentos, a entender se a sua ação ela tá vindo de um lugar de um medo e desespero ou não, se ela tá realmente conectada com a sua intuição. Porque, assim, a ação mais alinhada vai ser sempre a mais conectada com a tua intuição, que vai ser sempre aquela que é a mais conectada com a sua eu ideal, entre aspas, a sua eu superior, entre aspas, a sua eu mais magnética. Não importa o nome que você for dar para essa pessoa que já vive a tua vida dos sonhos. Então imagina como que essa pessoa tomaria decisões. Tipo, a pessoa já tem tudo. E a pessoa já tem certeza que ela tem tudo e já deu tudo certo pra ela, né, na nossa concepção de dar certo, entre aspas. Como que essa pessoa tomaria essas decisões? Qual que seria a próxima ação que ela faria? Então, ela, tipo,
lançaria esse produto dessa forma? Ou ela lançaria de uma outra forma? Ela iria para essa cidade? Ela faria, sei lá, o quê? X, enfim. E aí, gente, o que acontece é que, voltando, né, conectando com a pergunta anterior, é que a sua ação também vai determinar a realidade que você vai criar para você. Então, se você tomar uma ação de um lugar desalinhado, de um lugar de falta, você vai criar uma realidade e você vai manifestar uma realidade de falta e uma realidade de ansiedade. É por isso que eu falo que a coisa mais importante é você aprender a se conectar com a tua intuição. E aí, obviamente, você pode usar o Human Design para fazer isso, com a informação da autoridade, mas mais do que isso é você realmente profundamente se conectar com essa versão intuitiva sua, não de um jeito tipo assim, estou canalizando alguma coisa. Não, não, não. É uma versão magnética sua, uma versão centrada, uma versão tipo assim, eu tenho a totalidade do meu poder dentro de mim, o que eu decido a partir disso. E essa vai ser a ação mais alinhada que você pode tomar, e essa também vai ser a ação mais magnética que você pode tomar. Porque geralmente, quando você coloca a barra aqui em cima do tipo assim, eu vou me colar com a minha eu magnética, o universo, ele te entrega nesse nível também. Espero que tenha ficado claro essas duas respostas. Eu falei bastante até agora, mas vamos seguindo aqui. Como você incorpora a cabala no seu dia a dia em pequenas coisas? Eu amei essa pergunta e, sinceramente, eu incorporo a cabala, tipo assim, em todos os minutos da minha vida. Não vou dizer segundos porque talvez não. Mas a maior forma que eu incorporo a cabala, que é uma das primeiras e grandes lições que eles trazem, é que todos os desafios que você tem na sua vida, eles são um prazer. É um prazer que eles estão lá, porque cada desafio, cada teste é um grande potencial para você revelar mais luz. Então, eu até falei num vídeo meu, há uns meses atrás, que o meu professor de cabala, ele fala que um dia ruim, na verdade, é um dia que é muito, muito bom, e um dia bom é um dia é um dia ok. E o motivo pelo qual ele fala isso é porque nos dias que são ruins, que são esses dias que a gente é muito testada, o potencial para você revelar muita, muita luz, que quer dizer muitos milagres e muitas manifestações, é sempre mais alto. Porque pensa que o teste, gente, o teste que a gente tem na nossa vida, ou o nosso oponente interno também, né, essa vozinha que fica na sua voz, que é tipo o ego, esse autossabotador e tudo isso, eles são portais, pensa que é um portal de verdade para te levar para algum lugar. E é um portal para você se transformar, e é um portal para você saltar para um nível mais alto da sua vida. Então, se você tá tendo um dia muito, muito ruim, você tá tendo um puta desafio, você tá tendo um grande teste, você entra nesse portal e a forma como você vai agir naquele momento, como você vai responder àquele teste, vai determinar se você vai usar aquele portal, tipo, como um teletransporte para um nível mais baixo da sua vida, o mesmo nível que você tá, ou se você vai subir de nível. Entende? Então, como eu falei lá no começo do episódio também. Então, o que eu faço muito e como que eu incorporo muito a cabala no meu dia é que toda vez que eu tenho um grande teste na minha vida, eu não olho pra isso como uma coisa ruim. Eu fico tipo assim, caraca, que delícia, que ótimo que isso tá aqui, porque quer dizer que eu tenho um potencial de luz muito grande pra ser revelado e eu tenho uma grande manifestação que tá me esperando do outro lado desse dia, desse teste. E a mesma coisa com o oponente interno. Quando eu escuto ele. E as meninas do meu curso sabem, quando ele tá muito, muito chatinho, quando você acorda no dia e ele tá assim, muito, muito chato, enchendo o saco, aquela vozinha lá que não cala a boca, você já sabe que vai ser um bom dia, que tem muitos milagres para serem revelados. Então, eu diria que a forma que eu mais incorporo a cabala é nessa autoconsciência de ficar em observação constante do tipo, tá, quais que são os testes que estão se mostrando, por que isso daqui tá aqui? Então, você constantemente se perguntar, né, por que esse teste está se apresentando, por que eu manifestei isso? O que isso quer me mostrar e como que eu posso usar isso para corrigir algo em mim e me transformar. Essa é a maior forma e a forma mais efetiva de você usar a cabala no seu dia a dia, com certeza. Próxima pergunta. Como superar nossos medos / crenças limitantes? Eu falei disso um pouco num vídeo que eu fiz recente no TikTok. E eu vou te falar que existem várias formas da gente superar, entre aspas, crenças limitantes, os nossos medos. Mas eu vou te dar uma das mais eficientes formas, que é com ações. E o que acontece? As nossas crenças limitantes, os nossos medos, eles estão muito lá por causa de sentimentos que geram pensamentos, que geram sentimentos, que geram pensamentos,
pensamentos, que daí geram ações e que aí geram a sua realidade, que criam sua realidade, e aí você acaba se criando uma identidade a partir dessas ações também. Então, uma das melhores formas de você lutar contra, entre aspas, né, ou dissolver essas crenças limitantes, existem várias formas, mas eu acredito que uma das formas mais efetivas de você fazer isso é você andar pelo medo e você tomar uma ação que mostre para você que aquela crença limitante, ela é apenas uma crença limitante. Então, você, por exemplo, se você tem muito medo de rejeição, por exemplo, indo fazer uma live no Instagram, tipo, faça a live no Instagram e mostre para você, você vai mostrar para o seu cérebro que mesmo que 0 pessoas forem aparecerem ou uma pessoa aparecer, você não morreu e tá tudo bem e vida que segue. Então, você sempre tomar ações que estão conectadas com esses medos de alguma forma, né? Que a gente tem esses medos internos, e isso vai potencializar o seu processo de processar crenças muito mais rapidamente. Obviamente, existem várias formas diferentes de você fazer isso, né? Então, tem uma forma mais, vamos dizer, terapêutica, uma forma mais somática de você processar crenças e medos e tudo isso, que eu também uso bastante na minha vida com respiração e blá blá blá. Só que realmente, assim, você dá aquele. Você vê um medo e você pisar dentro dele, assim, isso vai te catapultar para esse próximo nível da sua vida, ao invés de você ficar lá, tipo, remoendo ou falando muito sobre ele e tudo isso. Obviamente que existem caso a caso, né? Se você tem um grande medo ou uma grande crença, né? Talvez um grande trauma, alguma coisa assim, obviamente vai depender de caso a caso, né? De você fazer isso e qual que é o nível da ação que você vai tomar, mas muitas vezes existem várias ações que a gente já pode tomar para quebrar esses crenças, para quebrar esses medos. Então, eu até recentemente, né, dei uma imersão para empreendedoras, para empreendendo com Human Design, e eu lancei um desafio para elas essa semana, que era do medo ao magnetismo. Então, a ideia do desafio era que todas elas fossem fazer alguma coisa em relação ao negócio delas que desse muito medo. E uma delas, por exemplo, ela tinha muito medo de fazer nada, né? Então, tem muito isso. Eu, pessoalmente, também tenho esse medo. Muita geradora, geralmente, tem esse medo também de fazer nada e tudo isso. E, na verdade, isso é um medo. Por que esse medo existe lá? É medo de ser chamada de procrastinadora, medo de ser preguiçosa, tudo isso. Tá, então o desafio é faça nada e veja como que vai ficar tudo bem, sabe? E aí, quando fica tudo bem, a cada vez que passa, você fica com menos medo de fazer nada, até que esse medo, eventualmente, ele desaparece, ou essa crença limitante, entre aspas, ela desaparece. Então, eu diria que realmente, uma das mais potentes formas de você se liberar dos seus medos, das crenças limitantes, é tomar ações que combatam, entre aspas, que desafiem, vamos dizer, essas crenças e essas crenças e esses medos. Mas, obviamente, essa não é a única forma de você fazer isso. Próxima pergunta. Como ter coragem? Gente, essa pergunta ela é muito profunda e eu acho que não existe uma resposta apenas para ela, mas eu vou usar, obviamente, a minha experiência para responder isso. Eu, pessoalmente, me considero uma pessoa corajosa. Há 3 anos e pouco, eu comprei uma passagem só de ida do Brasil para a Europa e eu não tinha plano nenhum. Eu não tinha, assim, não tava ganhando nenhum salário mínimo em euros, então eu não sabia muito bem como eu ia me sustentar, como que eu ia pagar aluguel, qual que era o aluguel que eu ia pagar, não sabia onde eu ia morar. Eu tinha 3 semanas de planos e depois disso eu não sabia o que eu ia fazer, com quem eu ia morar e onde e como que eu ia fazer dar certo, tudo isso. Mas eu tinha uma confiança e eu sempre tive uma confiança muito grande na minha intuição e no universo. E eu sinto que, pra mim, quando você se conecta com a tua intuição e quando você se conecta com essa confiança no universo e você aprende como manifestação funciona e como que a cocriação funciona, a coragem, ela vem quase que naturalmente, porque a coragem, ela não vira mais uma coisa tipo, eu preciso me forçar pra ter coragem. Ela vira uma coisa que ela tá lá meio que com uma energia sustentando e embalando, vamos dizer, aquela confiança que você tem em você mesma, na tua intuição e no universo. Então,
amigas minhas e muitas pessoas me falam, nossa, você foi muito corajosa, né? E esses dias eu vi que a descrição, né, de coragem é coragem, é agir com o coração. E o que que é mais coração do que a sua intuição? Não existe nada que é mais coração do que a representação da sua intuição. Então, coragem pra mim é, na verdade, você agir com a sua intuição, né? Você agir com o coração. Coração é intuição. É você agir com a sua intuição. Eu acho que no momento que você entende exatamente o que é a tua intuição e você decide confiar nela, você automaticamente se torna corajosa. Porque o que acontece é que a gente, muitas vezes, a gente sabe o que a gente precisa fazer, a gente sabe qual que é a ação que a gente precisa tomar, só que a gente tem medo. E o que é ser corajosa é tomar aquela ação que está sendo sussurrada quase, às vezes é um grito também, está sendo sussurrada pra gente pela nossa intuição e a gente ir atrás dela, né? A coragem é isso, é você agir em direção àquele caminho que é dos seus sonhos, agir em direção àquela sua intuição, que você sente que você precisa fazer aquilo e não ficar apegada aos medos e às crenças, os bloqueios da mente. Então eu diria que a maior forma de você ter coragem, e vocês veem, gente, como tudo se conecta, pelo menos no meu universo, com a intuição, porque a melhor forma de você manifestar a vida que você quer é pela tua intuição. A melhor forma de você ter coragem é você agindo pela tua intuição, porque de novo, gente, vocês têm que entender, imagina assim, quando você age pela sua intuição, você tá 100% conectada com a tua alma e a vida que a tua alma quer pra você. Então, a sua intuição, ela já sabe qual que é a coisa que você precisa fazer, a tua intuição já sabe qual que é a cidade que vai te deixar feliz, a sua intuição já sabe qual que é o tipo de homem, de mulher que vai te deixar feliz, a sua intuição já sabe qual que é o tipo de trabalho que vai te trazer realização, que vai te trazer prosperidade, a sua intuição já sabe de tudo isso. E no momento que você abre espaço e você se limpa, entre aspas, né, desses bloqueios energéticos para escutar a sua intuição, não tem erro, não tem outra, não tem. Você ainda vai encontrar desafios, sim, eu posso te afirmar isso, porque eu vivo dessa forma já. Você vai encontrar desafios e os medos, eles funcionam em camadas, as crenças limitantes, elas funcionam em camadas. Então, você tira uma camada e por um tempo tá tudo bem, depois aparece mais uma lá e tá tudo bem, porque faz parte, né? Essas novas camadas são, como eu falei, aqueles portais de transformação que vão te ajudar a te catapultar para o próximo nível da sua vida. Então, é importante a gente ter essas outras camadas. Só que quando você age dessa forma, a vida ela simplesmente ela toma uma forma que às vezes é a forma que você nunca imaginou que seria, só que é uma forma que te realiza muito e que te traz uma sensação de propósito, uma sensação de conexão com você e com o todo, que é muito difícil de explicar e enquanto eu falo, me deixa muito emocional, assim, e sensível, porque eu há muitos anos atrás, né, quando eu tinha. Hoje eu tenho 30 anos, quando eu tinha 25 anos, eu achava que quando eu tinha 30 anos eu ia estar casada com o meu ex-namorado. Eu ia estar morando em Londres e eu já ia ter tido filho, porque eu queria ser mãe nova. E quando eu tinha 28 anos, se eu não me engano, ou 26, sei lá, quando eu tinha 26 ou 27, eu tomei a decisão de terminar com ele. Era um relacionamento de 6 anos, então todo mundo ficou chocado e nada aconteceu. Assim, eu só olhei para a vida que eu tinha projetada para mim. E eu falei: essa vida não me cabe, não é isso que eu quero fazer, não é isso que eu preciso fazer. E foi por causa da minha intuição. E depois disso, a minha intuição me falou: vai pra Indonésia. Eu fui pra Indonésia. A minha intuição falou: sai dessa empresa. Eu saí dessa empresa. E a minha intuição falou: continua viajando. Eu continuei viajando. E a minha intuição falou: não para. E eu não parei. E a minha intuição falou: você tem esse sonho de viver e ser nômade, empreender e tudo isso. E eu nunca desisti. Nunca me permiti desistir. Não porque eu não tinha medo. Não porque eu não tinha crenças limitantes. Não porque eu sou a pessoa mais corajosa do mundo. Mas é porque eu simplesmente sinto que tem essa presença, sei lá, esse suporte que eu sinto que é a minha intuição comigo. Desculpa, gente, não queria chorar na sua orelha hoje. Que não me deixa desistir. E eu acho que. E é muito esse o meu propósito, assim, com esse podcast, com os meus conteúdos, onde que eu tô, é trazer essa conexão de você com você mesma, mas não com essa parte sua que vai te auto-sabotar, com essa parte sua que vai te catapultar, assim, pra muito, muito, muito longe, pra um potencial muito grande, pra uma vida que às vezes você
nunca sonhou em ter, mas é com certeza a vida que vai te trazer uma maior sensação de realização, uma maior sensação de conexão com você, com tudo e com o seu propósito aqui na Terra. Espero que tenha respondido a sua pergunta e que tenha inspirado vocês a se conectar com a intuição de vocês e ter coragem. Então, vamos seguir aqui com as últimas 2 perguntas. Como manifestar uma vida boa sendo uma pessoa extremamente ansiosa? Perfeita pergunta. E eu tenho certeza que muitas pessoas ressoam com isso, porque a ansiedade é algo que é super normal. Eu também sinto ansiedade e, mesmo assim, consigo manifestar várias coisas. O que acontece, vamos dizer assim, dentro da metodologia de manifestação intuitiva, é você, primeiro, se conectar com a sua intuição, depois você olhar para esses portais de transformação, que são os testes do universo, o oponente interno, e a ansiedade entra aí, e depois você finalmente tomar ações alinhadas, que são essas ações que te tornam mais magnéticas, essas ações conectadas com a sua intuição. Dentro desses 3 pilares, né, desse ciclo da manifestação intuitiva, a ansiedade, como eu falei, ela entraria aqui dentro da parte de portais de transformação. A questão não é que a ansiedade vai te impedir de manifestar uma vida boa, mas é você usar a ansiedade como um portal de transformação para você corrigir algo dentro de você, para que você consiga manifestar aquilo que você quer. Então, no fim das contas, a ansiedade ela tá aí por um motivo. Então, a primeira coisa que eu faria se você é extremamente ansiosa, e para você também que fez essa pergunta, eu começaria a listar as coisas pela qual eu sinto ansiedade. Então, não é que você sente ansiedade, tipo, eu sinto ansiedade porque, sei lá, essa colcha é vermelha ao invés de rosa. Tipo, às vezes você sente isso, mas tem um motivo também por trás. Mas o que eu tô querendo te mostrar é que você não sente ansiedade geral sobre, tipo, tudo na vida, entende? E se você sente, começa a listar quais que são as coisas que você sente ansiedade. Eu sinto ansiedade de falar em público, eu sinto ansiedade de ser rejeitada, eu sinto ansiedade de, sei lá, olhar para minha conta bancária, eu sinto ansiedade de, não sei, o que que for que você sente ansiedade, eu quero que você comece a escrever num papel, eu quero que você comece a observar quais que são os padrões aí. Então, eu sinto ansiedade de falar em público e de me relacionar. Tá, às vezes eu tenho medo de ser rejeitada, entende? Aí, o medo de ser rejeitada é o seu portal de transformação para você manifestar o próximo nível da sua vida, porque no próximo nível da sua vida você não tem medo de ser rejeitada, entende? Então, você não pode chegar lá energeticamente se você ainda tem uma energia dentro de você que está conectada com essa realidade, entre aspas, vamos dizer. Então, essa é a grande coisa que eu falaria para você, é não enxergar a ansiedade como a pessoa que está jogando contra você, né? Como o time oposto. Usa a ansiedade como a sua aliada para você usar isso como um portal de transformação. Então, compreender por que essa ansiedade está lá, o que ela está tentando te mostrar, olhar para ela, tipo, ela não é algo ruim, sabe? Não precisa olhar para a ansiedade e falar assim, se você ainda estiver aqui, eu nunca vou manifestar a vida que eu quero. É tipo, olhar para ela e falar assim, tá, eu vou te usar como trampolim para você me catapultar para o próximo nível da minha vida, para as minhas próximas transformações, e entender que tudo na vida é energia, inclusive a ansiedade. Quando você transmuta a ansiedade, quando você alquimiza a ansiedade ela não some, ela vira uma outra coisa. E muitas vezes a ansiedade ela vai virar energia para te, como um motor para você ser levada para tomar ações para você chegar nesse próximo nível da sua vida, para você criar uma nova realidade. Então, se você, por exemplo, é uma empreendedora e você tem muita ansiedade de fazer uma live, no momento que você olha pra isso e fala assim, tá, o que é a ansiedade aqui dentro, sabe? Eu tenho medo de ser rejeitada, medo de ser humilhada, enfim. Aí você toma uma ação que combate esse medo, né? Juntando com as perguntas anteriores. No momento que você faz isso, o que que você faz? Você se torna muito mais magnética e a ansiedade que você acabou de transmutar, ela vai meio que ser a energia que vai te empurrar pra frente pra você continuar tomando essas ações como empreendedora, pra estar na live e você emanar uma energia positiva, uma energia energizada, sei lá, enquanto você tá na live e tudo isso. Então, olhar de novo para essa ansiedade não como algo ruim, mas como algo que você pode usar como um trampolim para você catapultar para esse próximo nível da sua vida e você manifestar aquilo que você quer. É olhar para dentro da ansiedade ao invés de ignorar ela e fingir que ela não existe. Agora vamos para a nossa última pergunta sobre Human Design. Como um gerador pode ter mais assertividade e construir algo ao invés de fazer aleatoriamente?
Gente, a coisa que eu mais indico, se você é um gerador ou um manifestante gerador, é você construir uma relação muito, muito, muito próxima com o seu sacral. Vocês, como geradores e manifestantes geradores, vocês são regidos pelo sacral. Então, é um dos centros mais importantes para você criar essa conexão com. Então, onde fica o sacral? Ele fica lá naquela região, tipo, do umbigo, assim, vamos dizer. Né? Em inglês, eles falam muito sobre o gut. Então, você tem um gut feeling e tudo isso, né? Que fica naquela região da barriga. É exatamente isso que é o sacral. Então, é super, super importante você criar essa conexão, porque é do sacral que vai vir a sua resposta. A sua estratégia é responder às coisas que estão acontecendo. E você pode ter certeza absoluta que o seu sacral, ele está a todo segundo respondendo aquilo que está à sua volta. Ele tá respondendo se ele gosta da cor do seu sofá ou não, ele tá respondendo se ele gosta da cara daquela pessoa ou não, ele tá respondendo se ele quer tomar o seu café nessa xícara rosa ou azul, ele tá respondendo se ele quer trabalhar com isso ou aquilo, ele tá respondendo a absolutamente tudo, que você vê nas redes sociais, tudo, tudo, tudo. E a única forma de você saber se ele tá respondendo sim ou não, se é isso ou aquilo, é se você se conectar com ele. E a única forma de você ter uma assertividade naquilo que você faz é se você tiver em extrema conexão com o seu sacral para entender a resposta que está vindo dele. Então, quanto mais você se conectar com essa resposta do sacral e mais você aprender a tomar as decisões com a sua autoridade, que vai ser ou sacral ou emocional para geradores e manifestantes geradores, mais você vai conseguir ter a assertividade, porque aí a gente volta um pouco para aquele conceito da ação alinhada. Então, quando você está no Human Design, falando de ação alinhada também, o momento que você se alinha com a sua estratégia, o seu tipo energético e a sua autoridade, você começa a tomar ações alinhadas. Então, você, no momento como gerador, começa a responder aquilo que está à sua volta e você começa a tomar decisões com a sua autoridade, com a sua intuição, aí você está tomando decisões alinhadas. E, gente, a intuição, ela é extremamente assertiva, porque a intuição não fica, mas eu acho que eu vou por aí, e não sabe o que está fazendo. Não, não, não. A intuição, ela é aqui. Aqui, aqui. Pode acontecer também é que às vezes a intuição ela te leva pelo aqui, depois te leva pro ali. Ela não vai te levar às vezes no ali direto. E aí muitas vezes a gente fala, será que eu escutei minha intuição errado, alguma coisa assim? E às vezes, muitas vezes não é que você escutou errado, é porque tinha algo para ser manifestado no aqui, nem que seja tipo, era uma realização, era você conhecer uma pessoa, era você ter um insight, ou era você sentir um desafio, e aí depois você manifestar o processo de ir para ali. Entende? Então, às vezes você vai, por exemplo, ter uma resposta do seu sacral que é um 9 de 10 para você e eu vou dar um exemplo muito estranho, mas enfim, é um 9 de 10 que ele tá animado para você ir comer chinês. Aí você vai lá, come o chinês, você pega uma intoxicação alimentar. Aí você fala, ai meu Deus, será que eu escutei errado? Não era meu sacral e tudo isso? Gente, você nunca sabe. Às vezes você pega uma intoxicação alimentar, você vai pro hospital e você conhece só uma gema no hospital. Entendeu? Eu não sei o que vai acontecer. É que nem aquela historinha que eu contei do fazendeiro no episódio 17, 18, não sei. No último episódio, se eu não me engano, do Sorte, Azar, Nunca Saberemos. Enfim, vai lá escutar aquele episódio se você não escutou, é muito, muito bom. É que nem aquela historinha, tá? A gente nunca sabe onde a nossa intuição tá nos levando. Às vezes parece que a gente escutou a intuição errada. Às vezes, talvez você estava escutando a mente mesmo e não era intuição, só que você só vai saber disso se você de fato for fazer o negócio, se fizer mesmo, e aí sim você vai saber se era a sua intuição ou não. E é uma coisa constante, assim, gente, é constante coletando dados do tipo, acho que isso era meu oponente interno, putz, acho que isso era minha intuição, isso era intuição mesmo, realmente era intuição, então a intuição fala desse jeito, ok, não. Então é uma coisa de experimentação. Quando falamos do Human Design especificamente, é muito, 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 muito experimentação. Então, essa coisa que eu falaria com certeza para geradores, manifestantes geradores, que querem ter mais assertividade, trabalhar muito com o sacral e aí aquele suporte na decisão, na hora da decisão, com a sua intuição, sua autoridade. E se você tiver interesse e quiser se aprofundar em Human Design, eu tenho a imersão de 1 mês, 4 semanas, 4 aulas muito, muito boas, em que você vai se aprofundar no seu tipo energético, na sua estratégia, na sua autoridade, nos seus centros de energia também, em manifestação intuitiva, tudo junto nessa imersão específica. Eu também vou deixar o link aqui na descrição para quem tiver interesse. Se você quiser também se aprofundar só nos tipos energéticos estratégicos, eu também criei um curso
só disso, então você pode comprar esse separado ao invés de comprar a imersão inteira. Mas fica aqui as sugestões para você, caso você queira se aprofundar ainda mais em Human Design. Gente, essas foram todas as perguntas. Como prometido, respondi todas. Esse episódio ficou um pouquinho mais longo, mas tudo bem. Eu amei as perguntas de vocês. Muito, muito obrigada por mandarem. Muito obrigada por estarem aqui. Muito obrigada por darem play, pela gente ter batido mais de 3.000 plays aqui no podcast. Por favor, continuem me mandando mensagem. Me digam o que mais vocês querem ver por aqui, escutar por aqui. Estou sempre muito ouvidos. Eu amo o feedback de vocês. Não esqueçam de dar 5 estrelinhas pra gente no Spotify, porque isso ajuda muito o descobrimento desse podcast para outras pessoas, a expansão dessa mensagem aqui nesse podcast. Então a gente se vê na próxima semana, na próxima sexta, no próximo episódio. Um beijinho, tchau, tchau!